valorização. Não é possível em uma cidade, por exemplo, como a nossa, de 50 mil habitantes, com tanta demanda, com tantos problemas a serem supridos, digamos assim, fazer essa separação, porque aí eu iria dizer para vocês o seguinte: se a gente dividisse a nossa secretaria, por exemplo, em 4, já que são 4 organizações dentro de uma só, seriam 4 secretarias sem recurso próprio. Estariam todas elas brigando na mesma fonte, entendeu? Estariam brigando na mesma fonte. Então, o ideal é o quê? Já que o esporte, já que a cultura, o esporte e a juventude é exatamente quem usufrui mais do lazer, pelo menos deveria ser, então juntam todo mundo que já vive essa prática. A cultura abrange mais realmente ao jovem, o esporte também, não menosprezando nenhuma idade. Aqui a questão o espírito jovem, né? É o espírito jovem. Eu me sinto jovem com 42 anos, eu me sinto um cara muito novo. Claro, algumas atividades eu não posso mais fazer, né? Mas eu tenho essa alma jovem, esse espírito jovem, né? Então, assim, não há como fazer uma separação como essa, pessoal, porque aí seriam secretarias sem recurso próprio que estariam brigando na mesma fonte por recurso. O ideal é o quê? Pegar uma pessoa que tem uma visão ampla, que compreenda a importância da cultura, que compreenda a história, que valorize os agentes culturais e tenha um diálogo aberto, né? E essa mesma pessoa, mesmo sem o conhecimento, que alguns até julgaram, não vai dar certo, é mais 4 anos de perda do futebol amador, porque o cara não tem conhecimento de nada sobre o esporte, né? Algumas pessoas, eu até me encontrei com um amigo que falou isso, e aí a gente lhe pediu desculpa, porque, inclusive ele está aqui, né? Eu disse, eu quero me encontrar com esses caras, né? Eu quero me encontrar com esses caras, não para dizer assim, você fala aquilo na rede social, respondo, não. Eu falei para ele, e vou dizer mais aqui, diante de todos os comentários das pessoas que parabenizaram o nosso nome, que desejaram sorte, que vibraram pelo nosso nome, por conhecer o nosso trabalho, tanto dentro da cultura como professor, né? Daquele cara que quando pega algo, ele trabalha dia e noite para dar conta do recado. Essa a minha filosofia, né? Todos parabenizaram. As pessoas que não conheciam, claro, até o prefeito, quando me chamou para conversar, o medo dele era esse, porque o perfil que o prefeito tinha do professor ou tem é um perfil restritamente ligado a uma pessoa intelectual, do mundo das artes, da cultura mais elitizada. Então ele pensou que seria um grande desafio. Mas eu disse para ele, olha, eu joguei até meus 15 anos de idade, era zagueiro e era bom. Eu vou até dizer aqui para vocês, já que eu estou no meio, estou me sentindo em casa. Eu era zagueiro e era bom até meus 15 anos de idade. Para vocês terem ideia, a pessoa que era goleiro era doente do coração, era uma pessoa que tinha um físico bem raquítico, porque tinha o coração crescido, como dizia, e o pessoal dizia, vocês vão matar esse povo. Eu disse, o difícil, ele só está aí porque aqui tem um goleiro que eu admiro demais, é o cara que mais sofre, da equipe, é o cara que mais sofre, porque numa decisão como aquela lá da Baixa Grande, fica nas costas do cara, e não é fácil uma trave de 7 metros e alguma coisa, e a altura, para o cara dominar e ser um gato e pegar essa bola no salto. Não é fácil, eu admiro demais. Então, por que o nosso goleiro era uma pessoa raquítica? Porque difícil era a bola passar para o povo. Eu estava lá. Então, a barreira que se formava lá era forte, entendeu? Eu estava lá. O goleiro era de boa. É o mesmo Gabriel mesmo. Então, até os 15 anos eu acompanhei muito, né? Depois disso, a minha vida seguiu esse ramo aqui. Para quem não sabe, eu segui o ramo da moda, eu sou design de moda e um bocado de coisa aí misturada, bordador, tudo enquanto se imaginar aí, a gente nessa parte da arte, a gente domina, se for trabalhos manuais, que depende da capacidade intelectual de imaginar e reproduzir o que imagina de forma estática, criar uma estética para aquele que se imagina, criar uma identidade visual. A gente tem esse domínio também. Então, depois fui para a educação, o meu amor pela cultura me levou para a educação como professor, e aí como professor, não tem como um professor que tem 200
200 horas, porque eu sou efetivo no município, 200 horas atuando dentro da educação, não tem como um professor ter tempo para outra coisa a não ser a escola. A vida de professor é a escola, é sábado, é domingo, é feriado, entendeu? Não tem aula, mas o professor está trabalhando. Aí, para completar, eu ainda tenho várias atividades além de ser professor. Aí fica mais difícil ainda. Por isso, dificilmente alguém me viu lá na Areninha, na Serra. Por isso, dificilmente alguém me viu lá na Baixa Grande, foi a minha estreia, na beira de um campo, entendeu? No sol mais quente do mundo, e a poeira comendo tudo, e você sentado lá no meio. Dificilmente. Então, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Há 12 anos eu acompanho todo esse sofrimento aqui que vocês escrevem. Cada desportista que vem aqui, que é presidente de uma equipe, que é dono de uma equipe, esse sofrimento eu conheço de perto, esse sofrimento eu conheço acompanhando. Muitas vezes os caras que vinham nos procurar, que não tinham uma cota, Júnior, de R$60 para poder participar de uma competição, e que muitas vezes não tinha a questão do transporte para ir, e a gente ajudava de alguma forma. Nós ajudamos ao longo desses 12 anos em equipes, com bola, com chuteira, com cota, com transporte, com terno completo. Terno completo. Essa pessoa aqui, enquanto professor que não ia na beira do campo, já ajudou equipes aí com terno completo, certo? E ajudou algumas equipes a se formarem. Então, esse lado, realmente ninguém conhecia, entendeu? Era um lado secreto do secretário, né? E aí é por isso que quando nós fomos anunciados, a nossa primeira coisa foi: vamos ouvir todo mundo, tentar compreender a dinâmica, como eles atuam, porque uma coisa é os que chegavam a mim, eu queria saber se era a mesma situação para todo mundo, né? E é a mesma situação para todo mundo, é um desafio igual para todo mundo sofre. E aí eu comecei, dentro dessa minha dinâmica de ouvir, de acompanhar, comecei a acompanhar que um dos fatores principais para esse sofrimento todo e para essa angústia que a gente passa diante de um desafio como é lidar com uma equipe sem apoio, parte de um princípio que eu acabei acompanhando e vendo, que essa dinâmica difere um pouco de algumas equipes, quando essa equipe consegue construir uma estrutura de organização da sua equipe. Então, partindo desse princípio, a gente começou a perceber que uma das situações que atrapalham muito o andamento das equipes em relação às suas atividades é a falta de um planejamento e de uma organização das suas atividades a qual desenvolvem. E é uma coisa que é norteadora. O planejamento e a organização são as ferramentas essenciais para o sucesso de quem busca resultado. Não tem como eu ter resultado se eu não tiver um planejamento e uma organização. E aí eu falo a minha palavra de ontem aqui no nosso fórum de cultura, né? Eu falo a mesma palavra da questão do planejamento. Se hoje eu colocasse para vocês aí, o que é o planejamento, né? Se hoje eu dissesse assim, olha, vamos planejar o que vocês querem fazer daqui até julho, né? Muitos de vocês teriam várias ideias aí, muitas ideias. Eu quero fazer um campeonato disso, eu quero participar de campeonato que acontece em tal lugar, eu quero fazer o aniversário da minha equipe, eu quero fazer um momento diferente, é meu aniversário, eu quero comemorar com um torneio. Entendeu? Porque é isso, na cabeça do esportista é isso aqui mesmo. Diga que não é, que é. Então assim, teria várias ideias. Todo mundo aqui tem ideias aqui extraordinárias para cooperar conosco, e é por isso que nós estamos aqui. Só que aí, uma coisa é você ter essa ideia, né? Aí outra coisa que já difere é quando você leva ela para o papel. Algumas pessoas têm exatamente essa dificuldade de colocar no papel aquilo que pensa. Certo? E é normal, sabe por quê? Porque é um processo cognitivo. O processo do meu pensamento, o pensamento antecede a fala. Você já ouviu aquela expressão que a pessoa diz assim: mas eu falei sem pensar. Não existe a fala sem pensar. Tudo que é falado é pensado antes.
Eu posso não ter parado para refletir na minha fala, e muitas vezes eu faço a fala infeliz. Mas não existe uma fala sem pensar, porque o pensamento antecede a fala. Isso faz parte da nossa formação enquanto ser humano, né? Então, como o pensamento antecede a fala, e tudo isso antecede a escrita, primeiro o homem aprendeu a desenvolver o pensamento crítico, né, na sua evolução. Depois esse homem começou a balbuciar aquilo que ele pensa em palavras, ele começou a falar palavras, e aí ele foi adequando essa linguagem, e depois é que vem o processo de quê? Da escrita. Aí é como a gente tinha a necessidade de pensar, verbalizar e ainda colocar lá na escrita aquilo que ele pensa. Então o processo de escrita realmente não é algo tão fácil. É por isso que muitos alunos se tremem diante de uma redação, porque vai ter que colocar no papel aquilo que ele pensa. Então só aí já é um desafio. Eu penso muita coisa, mas quando eu vou colocar no meu planejamento escrito, eu vou ter dificuldade. Aí já é um processo. Aí outro processo complexo é o quê? Eu penso muitas ideias bacanas, eu vou colocar isso no papel. Aí vem um outro processo, que é o processo de quê? De execução daquilo que eu planejei. É aí que vem a questão da organização. Por quê? Porque se eu não organizar o meu tempo, se eu não der motivo, razão para aquilo que é prioridade para mim, se eu não valorizar o meu tempo e potencializar a dinâmica do meu tempo que eu tenho para executar algumas ações, eu vou me acomodar. E o ser humano tem uma coisa que nós se acostumamos com o modernismo. O modernismo trouxe essa comodidade toda, essa vontade toda de deitar, comer e dormir, né? Então, o ser humano, se ele não for instigado o tempo todo a agir, a ter ação, ele se acomoda. Aí ele vai deitar, ele vai dormir, ele vai comer e pronto, né? O tempo passou. E aí não tem como resgatar o tempo que passou. Eu só posso fazer alguma coisa aqui e agora, né? Eu só posso fazer alguma coisa aqui e agora do meu tempo. Então eu tenho que priorizar meu tempo, organizar meu tempo dentro desse planejamento para que a gente possa ir executando cada etapa. Então uma coisa é planejar, pensar, outra coisa é colocar no papel e outra coisa é executar. É um processo árduo. O bom de tudo isso é que vocês são mestres em fazer isso. Vocês são mestres em fazer isso. Só precisa dar essa organizada, essa estruturada nesse planejamento, de forma que você possa apresentar para alguém, né, aquilo que você fala. Eu estou falando de uma linguagem aqui para vocês, pessoal, que é extremamente importante hoje diante desse processo tecnológico. Organizar tudo que você faz em um projeto. É uma equipe? Tenha um projeto. É uma equipe? Tenha um portfólio. Apresente tudo que vocês têm. Fotos dos eventos que participaram. Faça uma coisazinha bem bacana. Porque nós queremos ajudar cada uma das equipes a se formalizar, a ter formalização, a ter a sua instituição, para facilitar a questão do aporte financeiro do que foi colocado aqui na fala do Gil, certo? É preciso estar organizado, estruturado, para que a gente possa conseguir dar um passo maior e mais adiante, certo? Então, dentro desse planejamento, eu vou procurar ser bem sintético aqui na minha fala, porque nós vamos fazer uma apresentação aqui para vocês, e aí depois a gente vai abrir essa fala também, por isso eu vou ser sucinto nessa fala, né? Que é, a prioridade é planejar e organizar, como já coloquei para vocês. Por quê? Porque estando organizado, cada grupo estando organizado, bem estruturado, acompanhado, esse trabalho sendo feito, aí, pessoal, ninguém chega naquilo que está organizado querendo mandar. Não é casa de mãe Joana. Se está organizado, ninguém chega querendo mandar. Se está organizado, ninguém passa anos e anos dentro de um município se fazendo que faz gestão política e não faz. Se fazendo que tem uma secretaria de esporte, né, e não tem. Então, se está organizado, a primeira coisa que muda é a questão do pensamento crítico. Eu vou aprender a ser um cara crítico, que foi a palavra que meu colega colocou ali, né? O colega que comentou lá na rede social. Ele disse que ele é um cara crítico. E aí, voltando à palavra dele, né? Como eu falei, foi a palavra dele e do outro colega que fez exatamente o despertar, né? Para entender que ou se faz alguma coisa ou a gente não resgata o respeito e a credibilidade
que o município precisa ter diante dos órgãos públicos responsáveis por prover as políticas públicas. A fala dele naquele momento foi de encontro, né, a falta de expectativa, a falta de esperança, de tanta promessa e nada feito. Ele representou muito bem na fala dele isso, enquanto os outros só elogiavam e parabenizavam. O cara foi lá e disse: é preciso se fazer alguma coisa, que a gente está cansado. Eu interpretei a fala dele: a gente está cansado desse faz de conta e de se falar coisas que não se faz. Então nós começamos a fazer diferente, nós começamos a fazer para depois a gente falar. Foi por isso que eu fui ouvir todos vocês, certo? Então, dentro dessa dinâmica, pessoal, por que é importante? Se tendo esse planejamento, essa organização, ninguém chega para mandar naquilo que está organizado, ninguém chega para mexer. Se chegar para ajudar, bem, mas para fazer alguma coisa nesse sentido, não. E, estando organizado, entendendo o esporte como uma dinâmica que hoje, nós temos que ter um olhar profissional. É isso que eu tenho falado para nossas equipes. Nós temos que ter um olhar profissional para o nosso futebol amador. Se eu tenho uma equipe, eu vou procurar aproximar ela o máximo possível do profissional. O amadorismo não é para prevalecer do ponto de vista do não conhecimento, até mesmo das regras de cada modalidade esportiva. O amadorismo, ele é amador porque ele não é profissional, certo? Mas isso não quer dizer que eu vou ser amador nas minhas atitudes. As minhas atitudes têm que ser de profissional. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês. Tem algumas coisas que não é legal contemplando a minha fala. Que é, por exemplo, eu sempre falo, priorize o que é importante. Nesse planejamento que nós temos que fazer, temos que priorizar aquilo que é importante, aquilo que eu sei que é possível fazer. Porque tem coisa que às vezes vai levar um certo tempo e eu quero que seja agora. Então até isso eu tenho que pensar, né? Mas a primeira coisa, se preocupem com as equipes de vocês. Tentem formar equipes que se aproximem do profissional. E nós vamos estar aqui para auxiliar nesse sentido. Nós vamos criar, já respondendo algumas perguntas aqui, muitas capacitações, e aí nós queremos ver exatamente esse auditório aqui lotado para as formações que a gente vai fazer, com profissionais de alta patente dentro do esporte, que é uma parceria que a gente vai firmar com a organização que representa os ex-atletas do estado do Ceará, certo? E a gente já tem uma conversa firmada e tem outros parceiros também aí para nos ajudar, né, nesse sentido. Nós vamos ter essas formações. Mas aí, eu não quero que seja só quando eles chegarem aqui nessa formação que a gente vai começar. A gente tem que começar agora. A gente tem que começar nesse momento. Tornar cada equipe o mais profissional possível. Cuidado com a equipe. Ter cuidado com a equipe. A minha equipe não pode ser... Aí fica a minha fala. A minha equipe tem que ser tratada como profissional. Por quê? Porque tratando ele como profissional, no momento em que eu for lá na secretaria, eu vou pedir um ônibus, a gente tem um planejamento, se organizou, eu tenho uma viagem para fazer, o município de Itapajé vai representar alguma categoria, nas categorias do vôlei, do futsal, do futebol de campo, seja lá qual for a modalidade. Eu quero um ônibus na secretaria, eu vou lá, faço o ofício, peço, a gente faz todo o processo, você vai, aí eu vou lá para Pentecoste, é lá que tem a Olimpíada, né? Lá em Apunharés. Pronto, eu vou para Apunharés representar o município na Olimpíada de Apunharés. Aí chega lá, na hora da partida, por algum motivo, eu começo a gritar com meus atletas, eu começo a esculachar ele na frente de todo mundo, eu trato o meu atleta como se fosse um animal, né? E aí, a imagem que eu faço do lugar que eu vou é de quê? Desrespeito. Eu estou passando uma imagem de desrespeito total que não condiz com o comportamento esportivo, certo? Não condiz. E aí eu já fico meio alerta aqui. Se acontecer isso, que eu sei que acontecia, já estou sabendo de coisas aí. Se acontecer isso, de uma equipe com nosso apoio da secretaria, representando o município para alguma competição, e por algum motivo essa competição criar uma confusão lá, que cause um mal-estar para o município, essa equipe nunca mais vai contar com o nosso apoio para fazer nada. Pode fazer sozinha, mas com o nosso apoio. Porque
Porque dentro do esporte nós temos que promover a cultura da paz, da ética, do comportamento, né? Que é o que condiz com a vida de um atleta. Então são detalhes mínimos, mas eu faço questão de amarrar isso aqui, porque isso são coisas absurdas que eu tenho visto que acontecem e que a gente não vai ser tolerante com esse tipo de situação. Quando o município for representado, ser representado por alguma equipe, o nosso esforço, nós vamos trabalhar para que essa representação aconteça da melhor maneira possível. Fazendo uma apresentação bacana, inclusive nosso projeto é até uniformizar de maneira que dê dignidade à equipe que vai. Esse é o nosso projeto. Talvez agora a gente não consiga, Johnny, mas é para isso que nós vamos trabalhar. Quando uma equipe como essa for representar o município, o nosso projeto é que eles vá de maneira, sabe, chegou Itapajé, chegou a celebridade do momento. É isso que a gente quer. Tá bom? É nesse sentido, e é por isso a organização. Certo, pessoal? A organização vai lidar de várias formas. E a nossa contrapartida tem sido o que foi colocado aqui pelo Gil. A gente já conversou muito sobre a questão da fomentação das escolinhas de base. Nós vamos trabalhar muito nesse sentido da escolinha de base. Vamos ter para a nossa secretaria? Vamos. Mas nós queremos que cada equipe seja parceira nesse sentido. E eu estou muito alegre porque vejo que já tem bastante, viu, gente? Já tem bastante aqui e a gente quer fortalecer essas ações cada vez mais dentro das nossas possibilidades, fazer o possível para fortalecer. Como todos vocês já sabem, eu quero terminar essa minha apresentação agora, falando sobre essa questão da organização e do planejamento, para dizer que toda essa organização que nós queremos, pessoal, é para que a gente construa um calendário anual das atividades esportivas.